Mas isso acontece por quê, gente? Porque as fibras musculares, para se contrair, se distender, elas demandam muita energia. E a energia, ela é produzida aonde na célula? Justamente na mitocôndria. E aí, meu povo, quer entender um pouco mais sobre esse assunto? O tema da aula é mitocôndria e a aula vai começar agora. Vamos lá! E aí, pessoal, prontos para mais uma aula sobre organelas membranosas? E aí, a organela que a gente vai estudar hoje, gente, são as mitocôndrias. Direto ao assunto, sem perder tempo. São organelas membranosas que têm formato ou forma de bastonete, de bastão. E essas organelas, elas estão presentes no citoplasma de células eucarióticas, pessoal, espalhadas pelo citoplasma das células eucarióticas. Isso significa dizer que bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, que são células procarióticas, não possuem esse tipo de organela, não possuem as mitocôndrias. Perfeito, gente? Elas estão geralmente numa quantidade no citoplasma que oscila muito, pessoal. Às vezes estão na quantidade de dezenas, centenas e até milhares, dependendo, atenção agora, dependendo do tipo de célula. Então a quantidade de mitocôndrias, repito, depende do tipo de célula. Se for uma célula, olha para cá, gente, se for uma célula que produz, melhor dizendo, que apresenta alto metabolismo energético, então essa célula vai ter grande quantidade de mitocôndrias, certo? E um exemplo são as células musculares. Se eu pegar uma célula muscular, uma amostra, fibras musculares do meu organismo, colocar no microscópio, eu vou observar lá no microscópio o citoplasma das fibras musculares, olha só, cheio de quê? De mitocôndrias, cheio de mitocôndrias. Mas isso acontece por quê, gente? Porque as fibras musculares, para se contrair, se distender, elas demandam muita energia. E a energia, ela é produzida aonde na célula? Justamente na mitocôndria, nas mitocôndrias. Perfeito? E aí eu já antecipo a função. É a partir do processo de respiração celular que ocorre nas mitocôndrias que elas podem produzir energia para as células de uma forma geral. E quando eu falar produção de energia, eu falo a mesma coisa, produção de ATP. ATP é uma molécula química, adenosina trifosfato, cheia de energia, que vai ser distribuído para toda a célula. Perfeito, gente? Então, gente, fixa isso. Célula que precisa de muito gasto energético tem que ter muito o quê? Tem que ter muitas mitocôndrias. A exemplo das células musculares. Ok, pessoal? E aí, nós também temos esse ponto a se falar que nas partes do citoplasma de determinadas células onde possa vir a ter maior demanda de energia, é nesses locais que elas vão estar mais concentradas. Vamos entender isso melhor. Vem para cá, olha só. Imagina o espermatozoide. Minha gente, espermatozoide é uma célula. Possui citoplasma aqui, possui o núcleo escurinho aqui, ó, e possui a membrana plasmática. E ele vai ter também mitocôndrias, mas ele vai ter mitocôndrias mais presente, mais concentrado, próximo da cauda dele. Por quê, gente? Por que próximo da cauda? Porque essa cauda aqui, ela vai precisar de muita energia para se locomover, melhor dizendo, para realizar esse movimento e permitir o deslocamento do espermatozoide. Então, elas estão, repito, em grande concentração aqui, próximo da cauda, porque é na cauda onde vai precisar de mais energia. Não é interessante para o espermatozoide essas mitocôndrias elas ficarem aqui do outro lado, na região da cabeça, de forma alguma, certo? Tem que ficar aqui na região intermediária, que é próximo, repito, da cauda, que é onde vai necessitar de mais energia. Perfeito, pessoal? Vamos para frente aí. Outro ponto. Possuem origem materna. Minha gente, qualquer célula que a gente tiver do nosso corpo, as milhares de células, todas as mitocôndrias que a gente tem,
todas têm origem materna. Elas vieram do óvulo produzido por nossa mãe. Perfeito? Eu estou falando na espécie humana, mas também existem espécies vegetais que possuem gametas masculinos e gametas femininos. E também em outras espécies de animais. Ok? Então vamos entender isso aqui ó, na ilustração. Imagina aqui, olha só, gameta feminino, o óvulo, que todo mundo conhece, é uma célula normal que tem membrana plasmática, núcleo e o citoplasma aqui. Nesse citoplasma, como qualquer outra célula, tem mitocôndria. Olha as mitocôndrias aqui, perfeito? Nós temos o espermatozoide, que é o gameta masculino. Conforme eu falei, também é uma célula com citoplasma, núcleo e membrana plasmática. E ele também tem mitocôndrias, que a gente também já falou, próximo da cauda. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o que é que acontece, minha gente? Ocorre a fecundação. Forma-se uma nova célula, célula ovo ou zigoto. E aí essa célula ovo zigoto, ela vai se desenvolver, se multiplicar, gerando um embrião que vai gerar um novo ser, certo? Mas atenção aqui, gente. Essa célula ovo zigoto, olha para cá, ela tá cheia de mitocôndrias. Minha gente, me diz aí, essas mitocôndrias, elas vêm de onde? Elas vêm lá do espermatozoide? Não, essas mitocôndrias aqui do óvulo, da célula ovo-zigoto, elas vêm justamente do óvulo da mãe. Por isso que tem origem materna. Todas as mitocôndrias vieram do organismo materno, perfeito? Lá do óvulo. Aí vocês me perguntam, ô Afonso, e as mitocôndrias do pai aqui? No caso do espermatozoide, do macho. Onde é que foi parar essas mitocôndrias? Minha gente, quando acontece a fecundação aqui, que o núcleo entra no núcleo do óvulo, o núcleo do espermatozoide, simplesmente após esse processo de fecundação, essas mitocôndrias aqui que estão próximo da cauda, elas simplesmente se degeneram. E aí elas não permanecem aqui no ovo zigoto. Elas não passam para a próxima geração. Então nós, repito, nós não herdamos mitocôndrias dos nossos pais. As mitocôndrias dos nossos pais, que estavam lá no espermatozoide, elas se degeneraram. Perfeito, pessoal? Vamos lá, para frente. Aspectos estruturais. Falamos da função e de várias outras propriedades gerais. Vamos agora para a estrutura. Vamos conhecer essas mitocôndrias por dentro? Primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês. Elas possuem duas membranas lipoproteicas. Eita, Afonso, lipoproteica? Lipoproteica é a membrana plasmática. Sim, elas possuem membrana lipoproteica, possuem lipídios e proteínas do mesmo jeito que a membrana plasmática. Mas, minha gente, vem pro detalhezinho, tem uma diferençazinha, olha para cá. Aqui, olha só, ela é envolta pela membrana externa, perfeito? Essa membrana lipoproteica externa, ela é lisa, é importante saber disso. Até aí tudo bem. Mas olha agora, pessoal. A membrana interna, ela tá cheia dessas dobras. Olha as ondulações, Olha só as dobras. Olha para cá, gente, onde eu estou passando. Então, a membrana lipoproteica interna, ela possui, entre parênteses aqui, dobras. E essas dobras, presta atenção, olha para cá essa setinha. Essa dobra aqui, da membrana interna, que está de azul, elas são chamadas de cristas mitocondriais. Tá aqui, É nessas cristas mitocondriais que a gente vai ter uma composição diferente em relação à membrana externa. Por quê? Porque elas vão estar repletas, minha gente. Olha só, aqui vai estar repleto de enzimas. Vai estar repleto de enzimas. Essas enzimas aqui são enzimas respiratórias. O processo de respiração, atenta comigo aí, gente. Atenta comigo. Eu sei que é muita informação, mas presta bem atenção. O processo de respiração celular, ele possui 3 etapas. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. E a terceira etapa, justamente, a cadeia respiratória.
Essa terceira etapa, chamada cadeia respiratória, ela vai acontecer toda aqui, ó, nas cristas mitocondriais. São um conjunto de reações respiratórias. Por isso que o nome é cadeia respiratória, vai acontecer aqui. Perfeito? Já, se a gente prestar bem atenção, internamente, todo esse espaço aqui, olha só, nós temos a matriz mitocondrial. E o que é que tem nesse espaço chamado matriz mitocondrial? A mitocôndria vai ter DNA, ela vai ter esses pontinhos aqui, ó, que são os ribossomos, e ela também vai ser rica de enzimas, e essas enzimas vão promover os chamados ciclos de Krebs. O ciclo de Krebs nada mais é do que a outra etapa que a gente falou do processo de respiração celular. Ô Afonso, mas faltou a glicólise. Eita, olha só, vem cá. A glicólise, ela não acontece nem na matriz mitocondrial, nem nas cristas mitocondriais. Ela não acontece na mitocôndria. Ela acontece, ó, aqui do lado de fora, que é justamente o citoplasma. Grava isso, gente. Não adianta saber tudo isso e não entender essa última parte aqui que eu estou explicando. Perfeito? A glicose não acontece na mitocôndria. A cadeia respiratória nas cristas. É uma cadeia aqui, ó, acontecendo aqui. Por isso que está cheio de enzimas. E aqui dentro vai acontecer o ciclo de Krebs, que também são um conjunto de reações. Que a gente vai ver isso numa aula separado, perfeito? Porque é bem mais complexo. Ok, gente? Uma outra questão que eu não falei aqui, vem para cá, ó, é que o espaço aqui entre a membrana externa e a membrana interna, nós chamamos esse espaço de espaço intermembrana ou espaço intermembranoso. Perfeito? Então tá aqui para vocês toda a estrutura das mitocôndrias, para que a gente possa ter uma compreensão geral. Ok, gente? Então, a partir de agora, a gente vai ver justamente a origem a partir da teoria endossimbiótica. Por que a gente precisa entender essa origem? Porque acredita-se que as mitocôndrias elas surgiram a partir de bactérias primitivas, seres procarióticos primitivos. Esses ribossomos, olha só, presta bem atenção. Esses ribossomos que estão aqui na matriz mitocondrial, presta atenção, eles são diferentes dos ribossomos do citoplasma nas células eucarióticas. Esses ribossomos, eles são parecidos com os ribossomos das bactérias. Os estudos já mostram isso. Eles são parecidos com os ribossomos das bactérias. O DNA que está aqui presente também tem semelhanças com o DNA das bactérias. Até o próprio formato das mitocôndrias tem o formato de algumas bactérias. Então esse conjunto de semelhanças, certo, pessoal, faz a gente cada vez mais acreditar na teoria endossimbiótica ou simbiogênica, que é o que a gente vai ver agora. É a teoria que explica como surgiu as mitocôndrias. Perfeito? E aí eu vou me afastar um pouquinho, porque eu sei que vocês estão loucos para copiar aí, para fazer o print, enfim, e deixar registrada a aula. Então, pessoal, para entendermos a origem das mitocôndrias, nós temos a teoria simbiogênica ou endossimbiótica. Então ela diz basicamente o seguinte, pessoal. Milhões de anos atrás, seres eucarióticos, células eucarióticas heterotróficas, que se alimentavam de partículas no meio, e anaeróbicas, porque viviam sem oxigênio ou com pouco oxigênio naquele período, elas começaram a englobar pequenas células procarióticas aeróbicas, que nada mais eram do que bactérias ancestrais primitivas capazes de produzir energia usando o oxigênio. Isso aconteceu, esse englobamento, acredita-se que tenha acontecido quando começou a haver um aumento na quantidade de oxigênio na atmosfera. Então essas células eucarióticas, para se adaptar a esse aumento de oxigênio, elas englobaram essas bactérias procarióticas primitivas, justamente para elas conseguirem produzir energia com o oxigênio.
E aí, essas células eucarióticas deixaram de ser anaeróbicas e passaram a ser aeróbicas. Conseguiram sobreviver, se adaptar à presença do oxigênio na atmosfera. Então, quando elas englobam, observem que as células procarióticas passaram a viver dentro das eucarióticas. E aí acredita-se que elas aqui deram origem, aqui dentro, às atuais mitocôndrias. Quais são as evidências dessa teoria? Vem comigo. Autoduplicação no DNA próprio. É uma característica, se você pegar as mitocôndrias das nossas células eucarióticas, elas têm o DNA próprio e são capazes de se autoduplicar. Isso é uma característica das bactérias. E acredita-se das bactérias primitivas, ancestrais também, que deram origem às mitocôndrias. Dupla membrana lipoproteica. Acredita-se que as bactérias ancestrais que foram englobadas, elas apresentavam, depois que foram englobadas, dupla membrana lipoproteica, assim como as atuais. Perfeito? Os ribossomos, pessoal, estudos já evidenciam que os ribossomos que estão dentro das nossas mitocôndrias, eles são muito semelhantes aos ribossomos de bactérias. E, consequentemente, acredita-se que de bactérias primitivas também. Ok? Outra, formato de bastonete, de bastão. Muitas bactérias atuais hoje têm forma de bastão, assim como as mitocôndrias. Então, acredita-se que as ancestrais também apresentavam essa característica. Mais uma evidência, semelhanças bioquímicas. Várias substâncias bioquímicas acredita-se que elas apresentam semelhanças, no caso, substâncias presentes no interior das mitocôndrias, com substâncias químicas de bactérias atuais e, consequentemente, de bactérias ancestrais. Perfeito, pessoal? Avançando mais um pouquinho, nós temos os hidrogenossomos e os mitossomos. Os hidrogenossomos, pessoal, são poucos falados, vocês vão encontrar poucas aulas falando desses dois elementos. Eles são bolsas esféricas com dupla membrana lipoproteica, assim como as mitocôndrias. Mas eles estão presentes em seres como protozoários e fungos, no caso protozoários tricomonas vaginalis e os protozoários ciliados que vivem no intestino do boi, da vaca, dos ruminantes. Eles são capazes de produzir em ambientes anaeróbicos com pouco oxigênio ou sem oxigênio energia. Então é como se eles conseguissem fazer o que as mitocôndrias fazem através da respiração celular nesses seres aqui, mas sem haver a presença de oxigênio. Eles produzem oxigênio eles produzem energia sem haver a participação do oxigênio. Perfeito, pessoal? Então isso é comum no Trichomonas vaginalis, que habita muito a flora do sistema reprodutor feminino. No caso, a vagina, por exemplo, nas mulheres. E aí, nós temos também, além dos hidrogenossomos, lembrando só que nesse processo eles produzem hidrogênio. Quando eles vão produzir energia, eles acabam produzindo hidrogênio. Por isso que o nome se chama hidrogenossomo. E repito, são bolsas esféricas com dupla membrana lipoproteica, certo? Já os mitossomos, eles também são bolsas esféricas com dupla membrana lipoproteica e realizam a produção de energia a partir de substâncias que eles produzem contendo ferro e enxofre. Perfeito? Também em condições com baixa quantidade de oxigênio. Em que seres a gente vai encontrar os mitossomos? Na giardia e também na ameba. E aí, gente, tanto os hidrogenossomos como os mitossomos, acredita-se que eles possam ter evoluído das mitocôndrias. Lembrando que eles atuam mais em condições mais anaeróbicas. Ok? Cai pouco na prova, mas a gente aqui prepara para qualquer tipo de prova, gente. Então é importante a gente compreender isso aqui. Beleza, pessoal? Vou me afastar aqui para que vocês possam tirar o print, que eu sei que vocês ficam ansiosos para poder ter o print aí de todo o conteúdo. Perfeito?
tirado o print, a gente finaliza essa aula, gente. E bons estudos, que a gente possa continuar avançando nas próximas aulas. E obrigado mais uma vez por tudo.